Tribulações, capítulo 142 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. Continuando o nosso estudo das epístolas de Paulo, lembrando que epístolas são cartas, mas não cartas destinadas a determinada pessoa, mas para todo o povo que a recebeu. E se observarmos, essas cartas são atemporais, portanto, podemos entender que elas são dirigidas também a nós. Então, vamos pensar que Paulo está escrevendo um ensinamento para cada um de nós. Assim, cada vez que lermos uma epístola, devemos procurar qual a lição que ele quer nos transmitir, ok? Hoje vamos estudar o capítulo 142 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que traz a seguinte epístola: Também nos gloriamos nas tribulações. Essa carta foi escrita aos Romanos, tá? Romanos 5:3. Nos gloriamos. A palavra usada aqui é a mesma que está em Romanos 5:2, traduzida como nos alegramos com a cabeça erguida. O significado é que nos regozijamos não apenas na esperança, não apenas nos resultados diretos da justificação, no efeito imediato que a própria religião produz, mas carregamos nossa alegria e triunfo até no meio das provações. De acordo com isso, nosso Salvador ordenou que seus seguidores se alegrassem nas tribulações. Aflições. A palavra usada aqui se refere a todos os tipos de provações que as pessoas são chamadas a suportar. Embora seja possível que Paulo tenha se referido particularmente às várias perseguições e provações que eles foram chamados a suportar como cristãos. Emmanuel diz que Paulo de Tarso, comentando os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar a sua alegria nas tribulações. E quem nunca passou por tribulações? Quando se está passando por ela é ruim, mas são elas que fortalecem o nosso caminho. Vamos lembrar que quando alguns apóstolos estavam no barco com Jesus e começou a tempestade, Jesus estava dormindo. Eles se desesperaram, acordam Jesus e dá uma ordem e o mar se acalma. Somos exatamente assim. Ao invés de buscar Jesus, nos desesperamos. Nas tribulações, em primeiro lugar, nos desesperamos, quando deveríamos nos acalmar. Nenhuma tribulação é eterna, ninguém vai sofrer eternamente. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Quando falamos de Paulo de Tarso, costumamos falar da sua conversão, mas não foi assim tão simples. Paulo encontrou Jesus, ouviu sua palavra e se converteu. Não. Quando lemos o livro Paulo e Estevão, quem não conhece esse livro, procura conhecer. Esse livro tem duas partes. Na primeira parte, ele mostra Paulo ainda Saulo, perseguindo os cristãos. Uma pessoa íntegra que agia de acordo com as suas convicções. Quando ele entrou em contato com o cristianismo, não se converteu de imediato. Ele passou por tribulações, ficou cego, depois foi conhecer o cristianismo e daí se converteu. Conhecer o cristianismo não era tão fácil como hoje. Não tinha livro, internet, YouTube. Hoje não somos perseguidos, temos muitos meios de nos informar e colocar em prática na nossa vida. Não são apenas as coisas boas da vida que devemos agradecer, mas também as tribulações, como resgates justos pedidos por nós mesmos e como exercício de paciência, uma das maiores virtudes a serem conquistadas. Mas nosso hábito de reclamar ainda está muito aflorado.
Reclamamos do calor, do frio, reclamamos de tudo. Precisamos parar com esse hábito e observar mais o que eu posso mudar. Começar por pequenas coisas. A palavra de Paulo não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que a redenção lhe custou. Muitas vezes ele se refere às dilacerações do caminho, ressaltando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que reforma a sua vida, ele estava entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus, que foi ao seu encontro, e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e muita renúncia. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade ou no governo do mundo, mas podemos garantir que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si mesmos. E nós devemos entender que não é porque eu não tenho um cargo de político ou de juiz ou autoridade qualquer que eu não tenho o meu papel como apóstolo. Todos nós podemos e devemos buscar em nossa vida viver o Evangelho, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí está a necessidade da reforma íntima, porque se eu não me amo, como é que eu vou amar meu próximo? Ou seja, não vou amar meu próximo. Quando Paulo estava condenado à morte, ele soube que a filha do juiz estava muito mal. E ele chamou Lucas, que era médico, e pediu que Lucas a curasse. Veja, segundo o nosso entendimento, ele tinha todas as razões para querer que a menina morresse, para que o juiz sofresse. Mas não, ele já tinha aprendido a amar. Então, começar a aprender a amar. Para isso, nós podemos introduzir na nossa vida o exercício do perdão. E Emmanuel pede que recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo o seu curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Então, não adquirimos experiência se ficarmos sentados à beira do caminho. Na ociosidade não se aprende nada. E também não é só não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Como? Tratar bem, fazer uma oração pelo que está sofrendo, até chegar no mais difícil, que é orar pelos algozes, ou seja, orar por aqueles que nos fazem mal. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. E prosseguir com o Cristo é acompanhar as suas pegadas, evitando o desvio astucioso. No exame das considerações paulinas, não esqueçamos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar sem parar ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação será começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos, ou seja, fazer nossa reforma íntima. Pois é, reformar a nossa casa é fácil. É fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes queremos desistir. Imagina reformar nossa forma de ser, nosso comportamento. Começar do zero é mais fácil, mas como trazemos nossas tendências, temos muitos desafios pelo nosso caminho. A tribulação trabalha a paciência, resiliência em testes, sem sofrer perdas ou deteriorização. Muito pelo contrário, é de grande valia para o nosso aprimoramento, nos ajudando a nos livrar de revoltas, lamúrias, azedumes e descontentamento. A
Tribulação não é nenhum êxtase repentino ou sensações extraordinárias que possamos ter de alegria espiritual, porque descobrimos que as tribulações pelas quais passamos exercitam e aumentam nossa paciência, nossa moderada tolerância às injúrias recebidas ou às perseguições sofridas. A paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Emmanuel. Boa noite, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.